o que, o que pode ser esse motivo do presidente estar com essa visão de que precisa vender a SAF novamente, que ele não consegue administrar? Por que ele precisa vender? Na cabeça dele é o que? Ele não vê saída? Ou o Vasco, ele está vendo o Vasco como uma batata quente que está assando na mão dele, ele quer empurrar para outra pessoa? Não vou questionar se é por questão de amadorismo da parte dele como presidente ou sabedoria, tá? Não vem ao mérito isso. Mas por que ele está querendo tanto se livrar da administração da SAF nesse momento? Porque tem várias alternativas, né? Existem várias alternativas, como você falou. É muito mais simples você chegar e dizer o seguinte: olha, eu cheguei no Vasco, eu vi uma dívida aumentada, consegui salvar da 777, e uma solução mais simples é eu vender para outra, buscando fazer um contrato melhor. Ele usa essa justificativa, se der errado lá na frente, mas eu tomei todos os cuidados, e a culpa também não é minha, porque eu cheguei lá, eu consegui tirar da outra, tentei fazer o meu melhor, é isso. O problema é que se você for para resolver o problema, porque ele não entrou lá, ele entrou lá para resolver o problema. Não era só resolver o problema com a 777, era para resolver o problema do Vasco. Ele está lá como presidente, não é da Vasco, está lá como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então a gente tinha um problema para resolver. O Clube de Regatas Vasco da Gama está fragilizado, o Clube de Regatas Vasco da Gama tem um orçamento ridículo, o Vasco tem a questão da Vasco SAF com o futebol inteiro, o Clube de Regatas Vasco da Gama não tinha o controle acionário e passou a ter. Então, a partir daquele momento, agora o Vasco se agigantou nesse processo, porque ele tem o controle acionário. Eu ainda não posso dizer que as receitas vão para o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque tem uma questão contratual, embora o contrato esteja em suspenso. Mas posso fazer alguma coisa no futuro, se eu for bem numa arbitragem, para fortalecer o Clube de Regatas Vasco da Gama. Fortaleço a Vasco SAF e fortaleço o que é mais importante, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas ele, para fazer isso, vai se desgastar. Por quê? Você tem que buscar dinheiro. Você tem que, muitas vezes, diminuir em determinado momento o seu custo operacional. Tem que contratar muito bem, fazer ótimas escolhas. Tem que buscar resolver problemas que ficam batendo na tua porta todos os dias, porque você tem as dívidas, você tem as cobranças em cima das dívidas, as possibilidades de penhora. E aí, ele não tem a condição de tomar as decisões relativas a essa questão mais técnica. Então ele vai contratamos. A empresa que foi contratada pelo Vasco, Álvares e Marçal, foi a mesma empresa que em 2021 ia fazer a reestruturação do Vasco com o Jorge Salgado. É a mesma empresa. Aí qual é a ideia dela? Vocês entram em recuperação judicial. É isso. Porque a alternativa que você vai tomar, ela tem que considerar o retrato hoje das possibilidades que o Vasco tem, fazendo até comparações. Eu faço uma que todos eles têm que parar, olhar e baixar a cabeça, que é o seguinte: é você chegar num clube em dezembro de 2014 com 688 milhões de dívida, um clube que tinha quase 3 meses de salários atrasados, mais direito de imagem, não tinha certidões positivas com efeitos negativas, tinha o seu patrimônio, parque aquático, ginásio, concentração da base, largado, a base jogada em Itaguaí, um clube que tinha a condição de ter sido terceiro lugar na segunda divisão, estava vindo do terceiro lugar da segunda divisão, não tinha liderado rodada alguma, não tinha crédito com ninguém, tinha um problema com relação à cota de TV, que passou a ser um problema que o Vasco tinha quando houve a troca de administração, praticamente 2 anos inteiros de cota de TV já antecipados. O Vasco tinha antecipado as mensalidades dos associados, porque havia um contrato com a empresa à época, e o Vasco antecipou a receita dos produtos licenciados, que os produtos que você compra, camisa, já estava antecipado. 20 toneladas de lixo a céu aberto em São Januário. E o que aconteceu? O Vasco obteve certidões, o Vasco obteve patrocínio depois de ter mostrado que estava se recuperando, o Vasco conseguiu renegociar para conseguir antecipar cotas de TV nos anos subsequentes, o Vasco conseguiu títulos, o Vasco bateu nos seus 3 adversários, conseguiu mais títulos e taças oficiais que os 3 juntos.
O Vasco obteve as certidões e as manteve até 30 de setembro de 2017. O Vasco conseguiu fazer uma venda de atleta da base e deixou a gestão seguinte como a venda de atleta da base para menos de 90 dias da chegada dela. Vendas vultosas de atletas da base, considerando o histórico do Vasco até então. Voltou a praticar outros esportes, voltou a ter salários pagos. Houve um problema no final da gestão, por outros motivos, por questões políticas, questões inerentes a uma possível troca de poder. Quem adiantava dinheiro ficou meio preocupado em adiantar, mas o fato é que o Vasco, durante todo aquele período praticamente, ele mostrou que é possível. O problema é que não houve uma continuidade desse trabalho. Mas se você disser não tem condição, você pega aquilo lá e diz qual é a situação hoje. Vamos comparar com a situação de... a situação hoje é de 1,1 bilhão. Beleza, vamos dizer que seja 1,1 bilhão. O Vasco hoje, ele tem um patrocínio que é 7 vezes maior do que o patrocínio que os grandes clubes da época ganhavam, através da Caixa Econômica Federal. O Vasco hoje tem nas discussões das cotas de TV um valor muito maior a ser ganho, até porque houve uma rediscussão de tudo isso de 2022 para 2023. O Vasco hoje tem condições, com direitos econômicos de atletas, de fazer dinheiro, de usar caixa, como tem também com os jogadores da base. O Vasco hoje tem o plano sócio-torcedor, que bem trabalhado, em 2015 não tinha, até porque não podia ter de forma independente. Bem trabalhado, pode trazer recursos, como já trouxe, por exemplo, em 2019, na gestão do Alexandre Campelo. O Vasco hoje pode, em termos de receitas comerciais, se fizer um comparativo, eu mandei para o Fabinho aí um arquivo que foi preparado pelo Eduardo Maganha, depois pode até colocar, você vai ver em termos de receitas, é até o outro gráfico, não é exatamente isso aí não, mas inclusive tem que colocar com um pouquinho mais... um pouquinho maior, porque senão as pessoas não identificam. Mas em termos de receitas operacionais, receitas comerciais, o Vasco tem um valor que está muito aquém de outros clubes muito menores que ele. Agora, você vai ver, por exemplo, a questão das receitas da área comercial, o que você observa? Que o Vasco tinha um contratado da SAF para isso, em julho. Ele sai em setembro desse ano, de 2024. Depois de setembro, você não há mais nada falando a respeito disso. Então, o Vasco tem amplas possibilidades com as receitas que tem, e o Vasco, dentro de um RCE que te impede de ser penhorado no que tange as dívidas da área civil e trabalhista, o Vasco tem uma situação melhor, considerando que está lá na lei que você tem que pagar em 6 anos, ou seja, até setembro de 2027, 60% daquele passivo original. É claro que o Vasco hoje tem uma situação que é muito melhor do que a situação da época. A diferença é que a situação na época o Vasco não podia falir. Hoje ele pode, porque ele tem lá uma empresa. Mas você tem condições de resolver. E fora tudo isso que eu falei, vocês ouvem falar de potencial construtivo. Se o Vasco efetivamente consegue vender o potencial construtivo e inicia uma reforma e ampliação de São Januário, o Vasco ainda tem direito de vender naming rights. Fora aquilo que pode ter de receita anos depois. Então você tem inúmeras possibilidades de resolver o problema hoje. Só que é muito fácil dizer que não tem. É muito fácil lavar as mãos e dizer, a torcida está querendo simplesmente que eu troque aqui de A para B. Porque ela está levada a um discurso, desde que você retomou o controle acionário, que o teu objetivo era fazer uma revenda. E eu ainda tive, em relação ao Casaca, em relação a todo o nosso grupo que faz parte da oposição, ligado ao Casaca, nós tivemos ainda a preocupação de dizer o seguinte, está certa essa movimentação de controle acionário. Se quiser fazer uma revenda, pode fazer uma revenda. Só não pode o Vasco perder o controle acionário. Eu quero fazer uma revenda, que esses 31% que estão lá hoje com a empresa vão para uma outra, não tem problema. Desde que eu quero botar 40%, desde que o Vasco tenha controle acionário. Então ainda existia essa hipótese, ainda existe essa hipótese, que você pode fazer valores com outros percentuais, mantendo 51% no mínimo. Mas nada disso é pensado, nada disso é falado, nada disso é dito, nada disso é debatido, nada disso é reverberado. E aí o grande problema que se tem é que pega uma pessoa como eu, que viveu aquilo lá, e não foi em 1942, não foi em 1937, foi em 2015 a 2017, que sabe que tem jeito, que sabe que dá jeito, que sabe que há jeito. Só que é muito mais simples, Paula, dizer que tem jeito, vamos fazer assim, mas é simplório, basicamente é isso, é simplório.